Obrigadíssimo. Não sei se ouviram a máquina de lavar a trabalhar. Não, ouviram? Não. Ok. Só o teu espirro, mais nada, de resto. E eu assim, vai, não vai? Não consegui evitar. Tinha que ser. Não, mas foi tranquilo que não deu para interromper. Não deu para interromper nada. Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Hoje temos connosco mais um convidado especial, Luís Filipe. Jogador incrível. Passou, e deixa ver se eu consigo dizer todos os clubes, não vai ser fácil. Não é? Luís, diz-me qualquer coisa e interrompe se eu me enganar. Hein? Passou pela Académica, Atlético de Madrid, Braga, Sporting, Leiria, Benfica, Guimarães, se não estou em erro, e por fim terminou a sua carreira no Olhanense. Uma panóplia, sem dúvida, de grandes clubes. Grande carreira mesmo na Primeira Liga Portuguesa. Luís, muito obrigado pela tua presença e por teres aceito o nosso convite. É com grande orgulho que temos aqui um jogador com o teu percurso e, de facto, obrigado por partilhares hoje aqui as tuas experiências. Eu é que agradeço o convite, agradeço as palavras que disseste e é de enaltecer o vosso trabalho e esta iniciativa, que é sempre bom falar de futebol e falar realmente de futebol e não de outras coisas. É isso mesmo, Luís. Obrigadíssimo, está bem? Obrigado. Um dado curioso, o Luís é atualmente o último jogador do campeão nacional pelo Sporting, também pelo Benfica, não é? Nessa célebre e fantástica equipa de 2002 do Las Bolas no Sporting, e não menos fantástica aquela equipa de 2010 do Benfica do Jorge Jesus. Exatamente. Tive essa felicidade, tive a felicidade de pertencer a dois grandes clubes e a felicidade de ainda para mais ter duas grandes equipas. Sem dúvida nenhuma, essa equipa do Sporting, a última equipa campeã, tínhamos uma excelente equipa, excelentes jogadores e, portanto, com alguma naturalidade acabamos por ser campeões. E depois também no Benfica, a mesma coisa. Uma equipa forte, que foi crescendo, que foi feita, às vezes, não na altura do Sporting tínhamos já jogadores com algum estatuto de seleção, e no Benfica alguns jogadores não tão conhecidos que vieram, mas com muita qualidade e que deram sem dúvida nenhuma muita qualidade àquela equipa e também com alguma naturalidade acabamos por vencer o campeonato. Sem dúvida, grandes equipas mesmo. Luís, tu enverdaste por um caminho após o final da tua carreira um pouco diferente daquilo que é o habitual, não é? Houve uma grande mudança na tua vida e já lá vão pelo menos uns 6 anos. Para quem não sabe, o Luís é empresário, é responsável por uma empresa de produção de framboesas. Conta-nos um pouco de onde surgiu essa paixão e se sentes ainda aquilo que é aquele bichinho do futebol. Bem, o bichinho do futebol continua sempre. São muitos anos a fazer a mesma coisa. Falo desde os meus 7 anos que jogo futebol e, portanto, são muitos anos. E, portanto, esse bichinho estará sempre aqui. No final da minha carreira, penso que adormeceu um pouco quando iniciei este novo projeto que tu acabaste de falar. Adormeceu um pouco, mas ele está lá sempre. E este projeto começou ao fim e ao cabo, eu estava no Olhanense, já estava a pensar um pouco também no facto de poder terminar a carreira, e o facto de estar já há 3 anos aqui no Algarve, comecei a tentar entender aquilo que poderia fazer. Não queria mudar novamente de cidade ou de região, porque durante a minha carreira, felizmente ou infelizmente, passei por muitos clubes e tive que me deslocar durante muitas vezes, e isso cria alguma instabilidade familiar, principalmente nas crianças e pronto. E portanto, nessa altura não queria estar
estar novamente a mudar de sítio. E então tentei procurar soluções que me pudessem dar após carreira alguma coisa que eu pudesse começar a fazer. E através de uns amigos em comuns que já estavam nesta área, não na produção de framboesas, mas sim na comercialização para o exterior, para o estrangeiro destes pequenos frutos, a coisa foi surgindo. Olhando para as oportunidades que há aqui no Algarve em termos de negócio, não há muito. É uma região um pouco sazonal e eu não queria muito viver dessa situação, porque é sempre mais imprevisível. E então aproveitei uma coisa que o Algarve tem de melhor, que são as horas de luz, as horas de sol e o bom tempo para este tipo de negócio. Somos provavelmente das poucas regiões no mundo, não digo no mundo, mas se calhar da Europa sim, em que conseguimos ter uma produção praticamente o ano inteiro, coisa que em mais nenhum lado consegue. E portanto juntei essas duas coisas e acabei por enverdar por esta via. Não era um mundo que me assustava, até porque, como eu disse há bocado em off, eu venho de uma zona da Bairrada em que se vive, e na altura, quando eu era criança, vivia-se muito à custa da agricultura. Os meus avós eram agricultores e, portanto, era uma coisa que não me era totalmente desconhecida. Eu sempre vendimei, apanhei batatas, mesmo em criança, para ajudar, e portanto não era um mundo que eu estranhasse. E portanto acabei por arriscar neste sentido, apesar disto que eu faço agora não tem nada a ver com a agricultura tradicional dos meus avós, é uma agricultura já de ponta, com tudo automatizado e portanto nada tem a ver, mas em termos da forma como se produz, mas é agricultura e portanto acabei por enverdar e pronto, e aqui vamos na luta, como qualquer negócio precisa de empenho e de estarmos sempre focados, e é isso que tenho tentado fazer, levar avante as coisas e até agora tem corrido mais ou menos bem. Muito bem, Luís. Luís, mais uma vez subscrever as palavras do Gonçalo, é um prazer ter-te aqui. Obrigado mais uma vez por teres aceito o nosso convite. É com muito orgulho que te temos aqui a entrevistar hoje. Vamos falar um bocadinho, vais ter seguramente sucesso na tua profissão como empresário agrícola. Se empregares todo o teu talento que tinhas em campo, seguramente terás sucesso na vida profissional na agricultura, seguramente. E boa sorte para essa tua nova fase. Obrigado, Voltando agora, recuando aqui um bocadinho à tua carreira, pouca gente sabe, mas tu vestiste a camisola do Futebol Clube do Porto. Estiveste nos iniciados no Futebol Clube do Porto, depois a tua formação é toda ela praticamente académica, não é? E depois dá-se a passagem para o Sporting Braga e Atlético Madrid, por ordem inversa, Atlético Madrid e Sporting Braga. Queres falar um bocadinho desta fase, desta etapa de crescimento? Como é que foi sair do Futebol Clube do Porto, académica, e depois entrar no mundo sénior? Eu comecei no clube da minha terra, que é o Clube de Futebol Os Marialvas, e em determinada altura, num jogo amigável contra o Futebol Clube do Porto, ainda eu infantil, pronto, dei nas vistas e já nessa altura o Porto queria que eu fosse jogar para a equipa deles. Mas eu ainda tinha uma idade jovem e, se não estou a erro, nessa altura eu iria entrar no 5º ano na escola e na altura o 5º ano tinha aulas a sábado de manhã. Porque a ideia era eu treinar no clube da minha terra e ir aos fins de semana ao sábado de manhã fazer os jogos ao Futebol Clube do Porto. Isso caiu por terra porque eu, ao ir no próximo ano para o 5º ano e tendo aulas ao sábado de manhã, a coisa não era viável. E a coisa acabou por não acontecer. Até que 2 anos mais tarde as coisas mudaram e eu já tinha mais idade e com 13 anos acabei por ir viver para o Porto, para o lar, como eles chamavam na altura, o lar do Futebol Clube do Porto, e acabei por ingressar no Futebol Clube do Porto e ficar lá um ano. Acabei por ao fim desse ano regressar, porque
as coisas não é que tivessem corrido mal desportivamente, porque até correram bem, mas pronto, somos nessa altura, não tínhamos o apoio que hoje em dia existe nas academias, e os meus pais entenderam que seria melhor regressar a casa, até porque a nível de estudos seria importante voltar a casa. E acabei por voltar, e também porque eu, como ia subir para juvenil de primeiro ano, e normalmente os juvenis de primeiro ano fazem o campeonato regional e não o nacional, achamos por bem que não fazia sentido estar longe da família, longe do conforto familiar, para jogar numa regional. Era preferível se calhar regressar perto dos meus pais e nesta ocasião ir jogar para a Académica, que jogava no Nacional, e aí já não há tanta essa situação dos juvenis de primeiro ano jogarem numa... Pronto, já não há tanto essa situação, então entendeu-se que seria muito melhor regressar. E assim foi. Acabei por ficar o resto dos anos de formação na Académica, à exceção de um ano em que eu regressei novamente ao clube da minha terra, no meu primeiro ano de júnior, e isto porque eu tive alguma dificuldade de crescimento, ou seja, em termos físicos, e comecei a ter algumas dificuldades depois também a nível de jogo. Como era um miúdo muito, muito pequeno, muito franzino, poucas possibilidades tinha de jogar na equipa de júniores da Académica. Então o Marialvas nesse ano tinha subido ao Nacional, e então nada melhor do que estar a 100 metros do campo onde ia treinar e onde ia jogar, ia jogar no Nacional, que me dava outra visibilidade. Claro. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu nesse ano, em termos físicos, cresci cerca de 10 centímetros, dei um pulo enorme, joguei no Nacional, acabei por depois, nesse mesmo ano, fazer 10 ou qualquer coisa jogos na terceira divisão nacional, na altura, pelos séniores do Marialvas, porque entretanto o campeonato acabou cedo de júniores e eu ainda fiz, e isso deu-me uma bagagem muito grande. Depois, no ano a seguir, regresso novamente à Académica, já completamente outro jogador, e muito mais preparado para isso. E tanto é que fiz mais 2 anos de júnior. Eu acabei por fazer 3, porque depois os júniores acabaram por mudar para ano civil, e antes era quem fizesse anos depois de agosto. Pronto, havia aí uma situação, e eu era prejudicado nisso, porque eu fazia anos em junho, e portanto jogava sempre com jogadores que faziam anos depois de agosto, mais velhos um ano que eu. Sim. E nesse ano acabei por ficar mais um ano de júnior, e pronto, e acabei por fazer 2 anos espetaculares no Nacional, na Académica, com uma excelente equipa que tínhamos, com excelentes treinadores, e portanto acabei por naturalmente ingressar no plantel sénior da Académica, ainda que indo à experiência, não é à experiência, mas indo fazendo a pré-época, a ver como é que as coisas corriam, mas pronto, as coisas correram bem, e acabei por ficar na Académica. Depois disso, nesse primeiro ano de sénior, acabei por ser chamado à seleção nacional, já o era antes, de sub-20, para participar no Mundial da Nigéria, nesse mesmo ano. Mas entretanto as coisas já estavam a ser muito, muito faladas no facto de ir para o Atlético de Madrid, que já me tinham visto num desses torneios que existia nas seleções de sub-20, antes do Mundial, já num torneio, julgo eu, que foi nas Canárias, em que já despertei um bocado o interesse do Atlético de Madrid. Pronto, as coisas andaram até que acabaram por resultar, e acabei por ir para o Atlético. Não era uma coisa que eu era um grande privilégio para mim, mas nessa altura eu sentia que ainda não estava preparado. O que acontece é que a Académica nesse ano desce de divisão, e então entendeu-se que seria muito melhor, se tivesse ficado na primeira divisão, eu provavelmente teria ficado mais um ano na Académica, mas pronto, a coisa não aconteceu, e eu fui para o Atlético
de Madrid, neste caso, ainda para mais, ia jogar na equipa B do Atlético de Madrid. E mais uma vez, pronto, não estava preparado para a distância e para toda essa situação. As coisas não correram da melhor forma e ao fim de 4 meses, juntamente com o meu empresário, tentei de alguma forma pressionar e disse que o importante era eu jogar. E então ele conseguiu de alguma forma arranjar um clube que me abriu essas portas, do qual eu agradeço ainda hoje, que foi o Sporting de Braga. Sporting de Braga. Exatamente. E pronto, e a partir daí as coisas correram muitíssimo bem, também muito porque tinha uma equipa muito boa, com jogadores já com alguma experiência, que me ajudaram a crescer, com um treinador que me deu toda a liberdade e que me deu todo o tempo do mundo para que eu pudesse crescer naturalmente e que me dava muita confiança, e isso ajudou-me a crescer e a fazer 1 ano e meio de alto nível, e que despertou o interesse do Sporting e que acabei por ir para o Sporting. Era aí que eu queria chegar agora. Segue-se o Sporting, chegas a um plantel recheado de estrelas: João Pinto, Sá Pinto, Nicolai, Jardel, César Pratos, Beto, André Cruz, por aí fora, Quaresma. Bem, nunca mais acaba. Paulo Bento, Rui Bento, por aí fora. Sim. Como é que foi integrar esse plantel recheado de estrelas? Como é que foi ser campeão rodeado de tantos e tão bons jogadores e tendo tu feito muitos e bons jogos pelo Sporting, ajudando o Sporting a ser campeão? Como é que foi esse ano? Não, foi extraordinário ingressar numa equipa. Eu já vinha de uma equipa com jogadores batidos na Primeira Liga, mas ingressaram num clube daquela dimensão, com os jogadores que tu falaste, que já muito batidos na Primeira Divisão, já com muitos jogos de seleção, a maior parte deles internacionais. Quer dizer, para mim era espetacular. E foi muito bom, e ajudou-me a crescer imenso. As coisas inicialmente até começaram relativamente bem para mim, mas entretanto, quer dizer, começaram relativamente bem. Era difícil jogar numa equipa com aquela dimensão, ou jogar com mais regularidade. Entretanto, tive uma oportunidade de jogar quando o Sá Pinto infelizmente teve uma lesão, e eu entro para esse jogo, acho que até foi em Leiria, para esse jogo, e as coisas correram muito bem. Entretanto, depois desse jogo tínhamos uma viagem para a Liga Europa, que na altura era a Taça UEFA, acho que contra o Midtjylland. E portanto, eu sentia-me muito confiante porque tinha realmente feito um excelente jogo e iria novamente fazer o jogo da Taça UEFA, e eu acho que se eu fizesse esse jogo as coisas iriam crescer naturalmente. O que acontece é que aconteceu o atentado de 11 de setembro nessa semana, e acabou por não haver jogos. Sim. E de certa forma, aquele jogo que eu tinha feito positivo no Leiria, não consegui dar seguimento e as coisas acabaram por se esquecer. E pronto, entretanto o Sá Pinto regressa e a gente sabe como é que as coisas funcionam. O estatuto vale muito em determinadas alturas, e pronto, acabou por ingressar novamente o Sá Pinto, e a equipa começou a carburar naturalmente, e eu comecei a ter mais dificuldade em ter jogos. Mas pronto, aqui e ali fui aparecendo. Também não fui nesse ano acabei por ser fustigado com algumas lesões. Recordo-me num jogo da Taça Portugal em que jogo a ponta de lança e faço 2 golos nesse jogo da Taça Portugal, mas entretanto também lesionei-me nesse jogo, e portanto há uma série de coisas que aconteceram que fizeram com que eu não pudesse participar mais jogos do que aquilo que eu gostaria, mas pronto, mas acabou por sermos campeões. Acabei por ser campeão de alguma forma. Não é a mesma forma de tu participares em 30 jogos quando és campeão, ou participares em meia dúzia deles. O sabor não é o mesmo, mas de qualquer forma, para mim, um miúdo com 21 anos ou 22,
que tinha na altura, ganhar o primeiro título daquela dimensão foi um orgulho enorme e portanto Fantástico, claro que sim. foi muito positivo nesse aspecto e portanto acabou por ser um crescimento também para mim, porque nessa altura estamos sempre a aprender, em todas as alturas, mas nessa ainda mais. Muito bem. Luís Filipe, tu acompanhaste também a inauguração da Academia, os primeiros tempos da Academia do Sporting. Naturalmente sentiram as diferenças do pré e do pós-inauguração da Academia, em termos de ganhos de qualidade, em termos de condições, de tudo mais, que um jogador precisa na alta dimensão. E depois aparece agosto de 2003, Alvalade, a inauguração do estádio com o Manchester United. Eu estava lá presente, era um dos 50 mil. Qual é o orgulho que tu carregas em ti para toda uma vida seres o autor do primeiro golo daquele estádio? Não, esse é um dos feitos, provavelmente o feito com mais impacto na minha carreira. Estamos a falar de uma coisa histórica, de uma coisa que vai perdurar na história, pelo menos até haver outro novo estádio. Exatamente. E portanto, para mim é com muito orgulho que faço parte da história do Sporting Clube Portugal. É uma situação, pronto, estamos no início de época com um novo treinador que na altura era o Fernando Santos. Entretanto o Laszlo Boloni tinha sido não sei se foi despedido, se foi, pronto, tínhamos começado a nova época com o Fernando Santos, e pronto, e nesse jogo fui eleito para jogar e tive essa felicidade. Podiam ter sido outros, tive essa felicidade e ainda bem, porque hoje em dia fazer parte dessa história, como disse, é sem dúvida nenhuma um orgulho enorme e provavelmente o maior feito da minha carreira, porque é uma situação que fica marcada na história. Fica na história, gravado na história. Exatamente. Muito bem. Luís, depois surge também Leiria, onde tinhas um plantel recheado de grandes jogadores, o Welton, por exemplo, o Maciel. Tiveste sim. o Marítimo, onde jogava Bino, onde jogava Van der Gaag, onde jogava Evaldo, uma série de grandíssimos jogadores. O plantel era fantástico, riquíssimo. Foste treinado pelo Manuel Cajuda. E depois surge novamente o Braga. Como é que foi essa saída do Sporting e esse percurso por duas belíssimas equipas, com dois belíssimos plantéis à data? Pronto, nesse ano em que faço o golo de inauguração de chave de Alvalade, acabei por depois, a meio da época, sair para a Leiria. As coisas mais uma vez não carburaram como eu pretendia e acabei por ir meia época para a Leiria. E as coisas correram bem outra vez, e portanto com alguma naturalidade as coisas correram bem, mas não o suficiente para poder voltar novamente ao Sporting. Tinha mais um ano de contrato, que era o último, entendemos por bem, e havia o interesse do Marítimo, muito por força do treinador Manuel Cajuda, que tinha já sido meu treinador em Braga, naquela primeira altura, e que me ajudou bastante, e portanto não olhei para trás duas vezes e fui para a Madeira, e tivemos um ano extraordinário, apesar de o treinador Manuel Cajuda à primeira jornada ter sido despedido. Entra na altura o Mariano Barreto, e nessa altura foi ele que me começou a meter a jogar mais atrás, como lateral direito. Nós, como disseste, tínhamos uma excelente equipa, tínhamos o Alain para a mesma posição que eu, e o Mariano Barreto entendeu que faríamos ali uma ala direita muito ala forte, fortíssima, rapidíssima, muito forte, exatamente. porque tínhamos os dois uma capacidade física muito grande e que podíamos tanto um ir e o outro compensar, podíamos estar ali os dois, e pronto. E ele falou comigo sobre essa situação, eu com todo a satisfação acolhi a isso, e comecei a jogar a lateral direito, e fiz uma época muito boa. Tínhamos uma equipa, fiz praticamente os jogos todos com qualidade,
tinha uma equipa por trás também que me ajudava imenso. Penso que não fizemos melhor porque estávamos a fazer um bom trabalho com o Mariano Barreto, mas entretanto ele teve que sair por questões pessoais, e isso acabou por destabilizar um pouco a equipa. Sim. Mas foi uma época muito boa. Entretanto eu era um jogador livre, porque acabava o meu contrato com o Sporting e juntamente com o empréstimo ao Marítimo, e surge o interesse de alguns clubes, principalmente em Portugal, clubes bons. Estamos a falar de clubes para lutar no quarto, quinto, porque os 3 primeiros estavam quartos, quintos e sextos, mas acabei por optar por aquele que eu já conhecia e onde já tinha sido feliz, e portanto acabei por ingressar novamente no Sporting de Braga, porque era uma casa que já me conhecia e eu também já conhecia. Iria trabalhar em umas condições muito melhores do que aquelas que trabalhávamos já há uns anos atrás, porque já havia o Estádio Novo, já havia os campos anexos no Estádio Novo, e portanto tinha umas condições, era um clube que estava a crescer imenso, e portanto entendi a seguir carreira no Braga. Havia a possibilidade de continuar no Marítimo, mas eu achei por bem regressar ao continente, até porque a minha esposa estava grávida. Iríamos ter a filha no decorrer desse ano e achamos por bem estar mais próximo da família para podermos ter algum apoio. Com o primeiro filho é sempre um primeiro filho. Eu também estou, como futebolista, iria estar muitas horas fora de casa e portanto achámos por bem estar mais perto da família para esse apoio, e essa também foi uma das razões para regressar novamente ao Braga. Muito bem, muito bem. E tu fazes uma grande carreira no Braga, correram-te bem as coisas, de facto. Há quem diga que os teus melhores anos, de facto, foram no Braga. Sim, há quem diga, e eu sou o próprio o primeiro a dizer que as minhas 2 passagens por Braga foram para mim, não direi o auge da carreira, porque o auge da carreira é jogar ao Sporting e Benfica e ganhar títulos, mas foi onde eu atingi o meu maior nível em termos futebolísticos, em termos dentro de campo. E foi onde eu me senti mais feliz a jogar, e portanto eu sou o primeiro a dizê-lo, e não tenho qualquer dúvida sobre isso. Fazes grande temporada no Braga e de repente surge o convite do Benfica, não é? 4 temporadas no Benfica, uma delas emprestada ao Vitória de Guimarães, onde voltas a encontrar também o Manuel Cajuda, um histórico do futebol português, não é? E bastante importante por aquilo que tu acabaste de mencionar, bastante importante naquilo que foi o teu crescimento. Apanhaste um Benfica bastante diferente daquilo que estavas habituado ao Braga, não é? Um Benfica em plena construção, mais desorganizado, menos estruturado, não era campeão desde 2005, com Trapattoni. Entretanto, o Benfica foste treinado pelo Camacho, Quique Flores, apanhaste também o Jorge Jesus, onde voltas a ser campeão, depois de um teste do Futebol Clube do Porto. Jogas com Pablo Aimar, Saviola, David Luiz, Di Maria, Rui Costa, pá. Uma panóplia outra vez de grandes jogadores, sem dúvida. E infelizmente, ou felizmente, não é? Nos anos do Jorge Jesus, tens forte concorrência do Maxi. Claro. É verdade. Como é que foi todo esse percurso, Luís? Bem, pronto, como disseste, pronto, eu acabei por fazer 2 anos bons em Braga. Tive a possibilidade de sair para um clube estrangeiro, mas as coisas não aconteceram porque na altura os clubes não chegaram a acordo. O Braga pretendia um valor muito elevado por mim, isto a um ano de terminar o meu contrato, a um ano e meio de terminar o meu contrato, e depois começo uma nova época, ia para a minha terceira época e o meu último ano de contrato com o Braga. E pronto, e apareceu o Benfica, que são daquelas daquelas propostas que tu não podes recusar. Não podes dizer que não. Apesar de eu sentir que não seria a melhor altura, mas há coisas que tu não podes adiar. O futebol, infelizmente,
o comboio passa e se tu não o apanhares, não sabes o que é que Volta poderá a passar. acontecer. Sim, Eu poderia... tu ponderas muitas vezes escolher, neste caso, entre ser titular absoluto ou neste caso, ir para um grande clube, nesse aspecto? Como é? Nós quando escolhemos ir para um grande clube, acreditamos que vamos ser um titular absoluto. Claro. Porque senão não valeria a pena irmos. Agora, atendendo ao facto de eu estar tão bem, sentir-me tão bem em Braga, eu acho que isto é um elogio para o Braga, faz-me duvidar. Agora, não vamos ser hipócritas, é óbvio que o facto de poder ir jogar para um clube daquela dimensão, o facto de financeiramente também ser melhor para nós, Claro. não me venham dizer que não é importante, porque eu tinha 27 anos na altura, iria fazer um contrato de 4 anos, portanto provavelmente poderia ser o meu último grande contrato, não significava que se ficasse em Braga as coisas não poderiam acontecer, mas é como eu disse, no futebol há lesões, há uma série de coisas que nós não controlamos e portanto às vezes temos que optar e olhar para todas essas situações. E foi o que eu fiz, fui, e como disseste bem, fui para um clube como o Benfica, que é enorme, mas que estava num processo de completa desorganização, completa... eu sinceramente o Braga era muito mais organizado e muito mais clube nessa altura do que o Benfica estava. E mais Estava muito confuso. E isso acabou por não prejudicar só a mim, mas todos aqueles jogadores que estavam nesse primeiro ano no Benfica. Foi uma época muito má, muito difícil, em que começamos com o Fernando Santos, na altura, até foi um bocado o Fernando Santos que fez alguma força também, não diretamente comigo, mas sentia-se que havia ali para eu ir, tanto é que eu vou já em agosto, já com a pré-época já a decorrer, já fui também, as coisas foram todas muito à pressa porque havia o problema de me inscrever para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões e portanto as coisas aconteceram muito rápidas e acabei por ir, mas ao fim da primeira jornada o Fernando Santos é despedido, vem o Camacho, pronto, foi um ano muito difícil, um ano muito atípico, foi um ano de viragem do Benfica, não direi nesse ano, mas no ano a seguir já as coisas melhoraram bastante com o Kika Flores, mas ainda não estava um clube. Eu acho que a partir do ano do Kika Flores e quando entra o Jorge Jesus, as coisas realmente também houve uma aposta muito mais forte no plantel e as coisas muito mais sim, houve a viragem nesse ano. Eu estou esse ano em que as coisas, apesar de ter feito imensos jogos no Benfica, fiz até muitos jogos nesse primeiro ano, mas infelizmente 32. também pelos resultados da equipa, pelas exibições que a equipa fazia, maioritariamente desses jogadores, e porque eles também queriam, lá está, dar a volta à situação e querer ser novamente um Benfica grande, acabaram por mudar muita coisa e muitos dos jogadores acabaram por sair. Eu fui um deles, acabei por ser emprestado ao Guimarães, também porque o Manuel Cajuda, mais uma vez, como treinador de Guimarães, fez muita força também para que eu fosse, e eu mais uma vez, porque é como eu digo, eu podia ter continuado no Benfica, mas eu iria sempre à procura, eu vou sempre à procura da minha felicidade, e não estava a ser feliz, e não era feliz no Benfica nessa altura, e portanto acabei por ir à procura da felicidade, e foi o que eu fiz. Fui para Guimarães, fiz um ano e depois regressei ao Benfica já com o Jorge Jesus, num plantel recheado
como disseste, de grandes craques. Falaste de alguns que agora são conhecidos, mas que na altura não eram tanto. Conhecidos, não Di é? Maria, Por exemplo, o Di Maria, ok, tinha sido campeão do mundo na altura de sub-20 da Argentina, mas quer dizer, não era conhecido, é verdade. não se falava do que é agora. O Aimário Saviola sim, já eram jogadores com outro estatuto, mas mesmo o próprio David Luiz não era um miúdo que vinha do Brasil, de uma equipa da terceira divisão brasileira, acho que pois isso eu não sei, mas havia muitos jogadores com muita qualidade na realidade, mas que não eram, não tinham o estatuto que tinham. Por exemplo, quando eu fui na altura para o Sporting, e tinha uma equipa realmente já com estatuto, ali não, ali fez-se uma grande equipa porque realmente havia muita qualidade. Havia qualidade, e ainda para mais depois com o Jorge Jesus também, que nesse aspecto é um excelente treinador, em termos de fazer crescer os seus jogadores, quer na sua parte tática, na cultura tática e na cultura técnico-tática, acabou por fazer crescer muito esses jogadores e valorizá-los, e quem ganhou com isso foi sem dúvida também o Benfica, e foi sem dúvida um ano extraordinário, uma equipa completamente avassaladora, em que eu também não participei em muitos jogos, infelizmente, mas pronto, com aquela qualidade, há que enaltecer a qualidade, ainda para mais naquela altura com o Maxi Pereira, que estava muito bem, era um jogador muito regular, era um jogador que não tinha lesões, não tinha, e portanto as oportunidades que eu tinha eram muito poucas, e eram esporádicas, muitas vezes em jogos de taças em que há uma mudança de 8, 9 jogadores, e com o entrosamento não é o ideal. E eu continuo a dizer que isso não são oportunidades, e portanto já dizia na altura e digo agora, não são oportunidades quando tu metes um jogador que não joga há 5 ou 6 ou 7 jogos, e de repente metes 10 jogadores que não têm ritmo patamar, competitivo. Não estão entrosados, não têm um ritmo, não é? Exatamente, e isso para mim não são oportunidades, mas pronto, acabei por estar tapado por um grande Maxi Pereira, e portanto isso só há que dar os parabéns ao Maxi, e eu fiz o meu trabalho sempre no máximo, e portanto estou de consciência muito tranquila que fiz sempre tudo para poder estar mais presente nos jogos, mas tinha sem dúvida nenhuma um Maxi muito forte. Entretanto, tu sais para o Olhanense, não é? Fazes 3 temporadas no Olhanense, és treinado pelo Sérgio Conceição, praticamente no início de carreira de treinador, voltas a encontrar também o Manuel Cajuda, és treinado também pelo Abel Xavier. Infelizmente tens uma lesão de grave, 6 meses, se eu bem me recordo, estás 6 meses parado, não é? Sim. É um exatamente. período, apanhas o clube num período bastante instável, não é? Até onde existe uma descida de divisão. Como é que Sim, na altura quando fui para o Olhanense, o clube até estava com alguma estabilidade. Já era o segundo ano que estava na Primeira Liga, estava bem estruturado, com bons jogadores, e eu vou com muita vontade de voltar novamente a aparecer, apesar de já ter 32 anos, mas sentia-me ainda capaz, e apesar de ter tido algumas lesões ao longo deste percurso todo que falamos, principalmente lesões musculares, pelo meio tive uma lesão num joelho, mas que foi uma lesão não muito grave, ou quase nada, foi ao menisco, eu em 3 semanas estava pronto a jogar, mais rápido do que uma lesão muscular, e portanto, mas tive muitas lesões musculares que me fez ao longo da minha carreira perder algumas qualidades que eu tinha, que era a nível de velocidade, de explosão, que fazem com que nós fiquemos mais debilitados nesse aspecto. Mas ia com muita vontade de aparecer e de reaparecer novamente. Mas ao fim pronto, eu tinha estado, como tinha terminado o contrato com o Benfica, e estava sem clube, não comecei a pré-época no Olhanense. Entrei já numa fase avançada, com a vontade de querer rapidamente atingir os níveis de forma aceitáveis e de chegar ao mesmo patamar que os outros estavam,
acabei por ter logo uma lesão muscular. O que me fez logo atrasar mais umas semanas. Depois disso, quando estou a regressar disso, ao fim de umas semanas, tenho realmente uma lesão grave que me faz ficar parado durante 6 meses. Não é uma lesão muito comum, de certa forma até puseram em causa o meu profissionalismo na altura no Olhanense, porque não era uma coisa detectável facilmente, mas que me impedia a mim de correr. Eu nem conseguia correr, quando punha o pé no chão tinha uma dor incrível, mas pronto, mas os exames que fiz não demonstravam nada e pronto, e começaram houve muito falatório em relação à minha pessoa e ao meu profissionalismo, que eu tinha vindo para ali passar férias e tudo mais. Depois de muitos exames, lá se conseguiu encontrar o problema que eu tinha, e verificou-se que eu tinha uma fratura de stress na sacra ilíaca. Uma fratura ainda bastante extensa, em que me obrigava a estar parado 5 a 6 meses para a fratura cicatrizar, porque é uma fratura numa zona em que nada podemos fazer a não ser o tempo cicatrizá-la. Exato, e isso fez-me perder muito tempo nessa época, quase praticamente. Quando comecei, já estamos quase, não salvo erro, em janeiro. Faço um primeiro jogo depois disso, que ainda não estava, tinha regressado aos treinos normais há 15 dias, só que temos ali um súbito, muitas lesões na equipa. Iríamos jogar contra o Benfica em casa, e o Sérgio, já nessa altura treinador do Olhanense, falou comigo e pronto, e eu sacrifiquei-me pela equipa. Sentia que algo poderia não correr bem, porque fisicamente, muscularmente não estava ainda preparado para fazer um jogo daquela dimensão e com aquela intensidade, mas disse que acontecesse o que acontecesse, estava preparado. E o que é certo é que durante o jogo, aos 60 minutos, tive outra lesão muscular. Normal de quem está há tanto tempo parado e que regressa tão pouco tempo depois, que isso pudesse acontecer. Infelizmente aconteceu, o que me obrigou a parar mais um mês, e pronto. E as coisas no Olhanense foram um bocado assim. Entrei num ciclo de muitas lesões. Mesmo assim ainda acabei por ficar, depois desse ano, mais 2 anos, porque eu tinha 2 anos de contrato. Depois acabei o contrato e fiz mais um. Curiosamente, esse último ano de contrato é curioso, porque eu acabo o contrato com o Olhanense, e o clube numa situação já nessa altura já muito difícil financeiramente, e é vendido a uns investidores italianos que criam a SAD e que pegam no futebol nesse ano em que eu já não tinha contrato com o Olhanense. Disseram-me que sim, que sim, que contavam comigo, que iriam fazer contrato, mas as coisas nunca avançaram, até que numa determinada altura disseram: sim, ok, a gente quer contar contigo, mas tens que vir à experiência durante 15 dias. Eu disse: mas a experiência, então eu faço parte, eu estive neste clube durante esses anos, não, pá, porque pronto. E eu, com a minha humildade, não tive qualquer tipo de problemas em ir à experiência, e portanto fui. Era o treinador, o Abel Xavier, e fui, e eles apertaram ao máximo comigo, apertaram no sentido físico. Logo na primeira semana fiz ali uma série de jogos particulares em que eu era o único que fazia os 90 minutos, uns a seguir aos outros, e eu felizmente as coisas correram bem, e acabaram por fazer mais um ano de contrato, e pronto. E depois desse ano foi um ano muito, muito, muito difícil, com o Abel Xavier a sair, com a entrada de Paulo Alves, e depois saiu o Paulo Alves e veio um italiano. Foi um ano muito, muito mau, com ordenados em atraso,
com muitos jogadores a não quererem jogar, houve até determinadas alturas em que quase não tivemos que ir jogar. Nós mais velhos é que tentamos de alguma forma mostrar aos mais novos que só jogando é que conseguiríamos resolver principalmente a situação deles, porque só jogando é que poderiam mostrar valor para poder no ano a seguir poder ir para outros clubes e não continuar no clube com estas dificuldades, e pronto, e lá conseguimos levar os jogos até ao fim, mas infelizmente não conseguimos o que queríamos, que era a manutenção. Acabamos por descer de divisão, e eu entendi que já chegava. Não é que tivesse vontade de continuar, mas o cansaço de acumular de lesões psicologicamente meteram-me muito abaixo. O facto de tu quereres, mas o teu corpo não deixar, tu quereres e estás bem, e de repente vem mais uma lesão e tu mais não sei quanto tempo, depois regressas, e eu cansei-me um pouco desse rol, e acabei por terminar. Certo, Luís, foi o sinal. Muito bem. Não, foi o sinal de que eu gostaria de continuar a jogar, sem dúvida. Tinha 35 anos, mas eu sentia que era capaz, mas estava saturado deste. Se eu me sentisse que poderia ter um ano sem lesões, mas eu já não acreditava muito nisso, porque o meu corpo já estava muito, muito fatigado a esse nível, e eu não queria passar novamente por esse calvário de lesão, e agora jogas e outra vez lesão, e é muito, muito difícil um jogador estar lesionado, e ainda para mais com a idade que já tinha. A recuperação é muito mais lenta, o atingir a forma é muito mais demora mais tempo. Exatamente. E pronto, e acabei por pôr fim à carreira. Não da forma como gostaria, com uma descida de divisão, mas pronto, mas isto é o que tem que ser, e portanto, de qualquer forma, orgulhoso daquilo que fiz, sempre com o empenho máximo, às vezes provavelmente com um empenho a mais que me prejudicava em algumas situações, e em algumas lesões que tive, provavelmente por querer dar sempre mais, e quando às vezes poderia-me ter protegido, mas em primeiro lugar estava a equipa, e portanto sempre fui um jogador de equipa, nunca fui um jogador muito bom tecnicamente, mas sim um jogador de equipa, e isso acabou por também de alguma forma prejudicar-me nas mais lesões que tive. Muito bem, Luís Filipe. Em jeito de conclusão e de apanhado geral sobre a tua carreira, muitos parabéns pela tua carreira. Não é qualquer um que passa pelos 4 grandes, e tu passaste, e ainda conseguiste juntar a esses 4 o Guimarães, Leiria e Marítimo em grandes anos. Jogaste com jogadores, já falámos aqui um pouco sobre alguns craques da bola. Queria-te fazer 3 perguntas em jeito de conclusão, tipo para ou ímpar. Ok. E mais uma vez, muitos parabéns pela tua carreira e muitas felicidades para esta nova fase da tua vida no setor agrícola. Tudo bom para ti, muito obrigado por ter estado connosco aqui. Queria-te fazer 3 perguntas muito simples. Não sei se vais responder politicamente correto ou se vais esconder, mas deixo para ti essa decisão. Lázaro Bologne ou Jorge Jesus, o estilo mais calmo ou o estilo mais irreverente de Jorge Jesus, o título pelo Sporting ou o título pelo Benfica, e qual foi o jogador de todos estes craques com quem jogaste que mais te marcou? Recordar que foste campeão nacional pelo Sporting, pelo Benfica, vencedor da Taça de Portugal pelo Sporting e Supertaça, e ainda ganhaste a Taça da Liga pelo Benfica. Muitos parabéns pela tua carreira e muito obrigado por teres aceito este convite. Grande abraço. Obrigado. Eu vou responder sinceramente. A comparação entre os dois treinadores, o Lázaro Bologne aparentava ser um treinador calmo, mas não era. Era um treinador até bastante exigente, com umas metodologias ainda antigas. do leste, eram muito duras, as pré-épocas, muito trabalho, muito foco, muito trabalho, e portanto um excelente treinador, sem dúvida. O Jorge Jesus, um treinador também mais espontâneo, muito bom treinador, aprendi muito
com o Jorge Jesus, coisas que eu provavelmente naquela idade achava que já não aprenderia, ou que achava que já tinha visto, e coisas que ele implementou que realmente novas. Tinha um senão, que era como as suas relações pessoais com os jogadores não era a melhor, e eu acho que esse é o único, acho que é o defeito que tem, e que faz com que se calhar não possa ser treinador, se calhar mais de topo, apesar de ser um treinador de topo. Exato, mas acredito que poderia ganhar muito mais se tivesse uma relação diferente com os seus jogadores. E por isso, e por essas situações, é que eu opto por Laszlo Balloni, porque tinha a vertente de treinador muito boa, mas também tinha tinha um bocadinho, tinha a parte pessoal um bocadinho melhor. Não é que ele fosse muito próximo, porque sendo do leste também tem aquela distância e aquela frieza, mas pronto. Mas de qualquer das formas, eu acho que eles se equiparavam um pouco. Muito bons treinadores com bons métodos de treino, mas as suas relações pessoais também não tão boas, mas a do Laszlo Balloni um pouco mais próxima. Dois treinadores efetivamente muito parecidos. E agora que estou a falar nisso, é que estou também a perceber que realmente eram muito parecidos, e nunca tinha pensado nisso. A outra pergunta era o título mais saboroso. Para mim o título mais saboroso de campeão foi o ser campeão pelo Sporting. E eu digo isto porque foi o primeiro. Isto é como o primeiro amor, é sempre o melhor, não é? Como costumam dizer. Mas é uma realidade. Eu com 22 anos viver aquela festa, aquela multidão de pessoas, para mim marcou-me muito. No Benfica também muita gente, festa impressionante, mas o do Sporting impressionou-me mais pela quantidade de pessoas que eram, pelo mar de gente que havia na rua. É uma imagem que me fica para sempre na minha memória, porque também por ser a primeira, porque nunca tinha vivido aquilo, e por isso marca-me mais do que o do Benfica. A do Benfica, eu já sabia o que era ser campeão, já sabia o que era uma festa de ser campeão, e portanto já não era uma novidade. Já não era uma novidade, e portanto para mim o ser campeão pelo Sporting marcou-me muito mais. O jogador é o mais difícil, porque como disseste, eu joguei com muitos bons jogadores. O jogador que tu te identificas mais? Identificar aqui a nível de futebolístico, a nível não, sinceramente não é fácil. Eu tinha umas características que hoje em dia já e ao longo da minha carreira foram desaparecendo. Eu era um extremo típico, extremo antiga, de linha, e o futebol foi evoluindo para um extremo de zonas mais interiores, de jogo mais interior, de deixar o corredor para o lateral, e portanto eu tinha umas características completamente distintas daquilo que começou a haver, e portanto não me identifico com ninguém em especial a esse aspecto. Agora, os jogadores foram tantos. Eu joguei com jogadores de grande qualidade no Sporting, desde Pedro Barbosa, que tinha uma qualidade fantástica, uma pessoa fantástica, João Pinto, Jardel, que era um goleador nato, impressionante. Paulo Bento, Rui Jorge, ou seja, todos jogadores de seleção, de topo de seleção nessa altura. Sim. E portanto é difícil até se calhar para vocês escolher um no meio destes. Sim. E então depois no Benfica a mesma coisa, não é? Quer dizer, eu joguei com o Rui Costa, que é um jogador que dispensa apresentações. Eu joguei com Saviola, com Aimar, com Nuno Gomes. Quer dizer, há tantos que é difícil, não é? Com Ramírez,
é que são tantos que me vêm à cabeça que... Jorge, é uma complicado. pergunta injusta para o Luís. Não, Exatamente. é que deste leque escolher um é muito difícil. É muito Exato. difícil. É muito Exato. difícil. E portanto, eu tive essa felicidade e sinto-me honrado de ter partilhado balneário com estes grandes craques, mas sinceramente é muito difícil eleger um. Porque realmente eram todos de muita qualidade e portanto para mim estão todos no top de jogadores. Muito bem. Obrigadíssimo, Luís, está bem. Obrigado eu pelo convite, obrigado por pela este conversa. Não sei se falei muito ou não, mas pronto. Foi impecável, impecável. Mas para contar a história tem que se contar uma do carreira princípio ao tão fim. recheada tem que ser uma conversa que mereça, não é? E Exatamente. Luís, Mas pronto, obrigado também. Obrigado nós, mais uma vez. Foi um prazer imenso ter-te aqui e foi uma hora muito bem passada e um bem-aja para ti e toda a sorte do mundo nesta tua nova fase e pessoalmente também. Tudo bom para ti. Okay. Muito obrigado. Eu é que agradeço e muito sucesso para este vosso projeto. Espero que continuem a fazer este tipo de intervenções, porque acho que é importante. E muitos parabéns mesmo por esta iniciativa e muito sucesso e vão ter de certeza, porque falar de futebol no seu estado mais puro, tem de certeza sucesso. Obrigado. Okay? Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço, Luís. Um grande abraço, obrigado. Tá,